Já estamos ao vivo. Boa noite a todos que aqui estão presentes. Já estamos ao vivo. Vamos dar uma calibrada aí no ao vivo. O pessoal puder responder se está conseguindo me ouvir bem. Está dando para me ouvir? Então, o áudio está funcionando bem? Comenta aí se está dando para ouvir bem. Precisa fazer algum ajuste. Quem está online aí, quem está ao vivo, ok, deram uma curtida aí. Boa noite, Valentim. Tá dando para ouvir? Conseguem ouvir bem? Alciene, boa noite. Consegue me ouvir, Alciene? Eu acho que vocês não estão me ouvindo, hein? Boa noite. O som está bom. Ok, obrigado. Obrigado, Alciene. Obrigado aí pelo retorno, Valentim. Valeu, obrigadão aí. A gente aqui fica sem saber se o som... Pra mim o som tá bom, mas eu não sei como tá chegando aí pra vocês. Que bom. Vamos esperar dar o horário aqui em ponto, né? Marcou 8 horas, o pessoal tá chegando. O meu relógio já são 8 horas. Vou aguardar mais um pouquinho. Aqui são 19h57. Espera mais uns 3 minutinhos, o pessoal chegando. Espera o pessoal chegando, já tem 6 na live, no ao vivo. 7. Que bom. Tô marcando aqui no meu relógio, tá dando 19h58. Tô esperando dar 20 horas pra gente fazer a nossa prece e começar o estudo da noite de hoje com o tema O Sono e os Sonhos. O que será o sono e os sonhos na visão espírita? Fala, Marcelo, meu amigo, tudo bom, amigão? Saudades aí, como é que vai? Saudações vascaínas. Eu sei que você é rubro-negro, mas saudações vascaínas. Vamos ver o horário. Falta um minutinho para gente começar. Grande Marcelo. O pessoal tá entrando, tá saindo, tá desistindo, tá caindo. Bem, pessoal, no meu relógio aqui tá dando 8 horas, então vamos começar, né? Vamos começar com uma prece, depois a gente entra no tema da nossa conversa de hoje, tá legal? Vamos nós então fazer a nossa prece.
Vamos elevar o pensamento a Jesus e vamos falar: Senhor Jesus, mestre e amigo, obrigado, Senhor, por mais essa imensa oportunidade de podermos estarmos juntos em Teu nome, aqui no João Evangelista, para estudarmos um pouco mais dessa belíssima doutrina que escolhemos seguir. Envolva a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que possamos ter um entendimento pleno do assunto organizado, codificado por Allan Kardec, com as instruções dos Espíritos. Ser conosco, agora e sempre, graças a Deus. Bem, gente, então vamos para o estudo propriamente dito. O tema de hoje, como eu já adiantei um pouquinho antes aqui, foi a emancipação da alma. Esse tema se encontra no Livro dos Espíritos, no capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Espíritos. O capítulo 8, a segunda parte, é o primeiro item do capítulo 8, que se chama Emancipação da Alma, é o título do capítulo, e o primeiro item que nós vamos estudar é o sono e os sonhos, né? É o primeiro item do capítulo 8, tá legal? É um capítulo grande, bem bacana. O sono e os sonhos também é uma parte grande no estudo, né? Eu não vou ficar batendo pergunta por pergunta, né? Porque é uma palestra, não é o estudo do livro. Mas a gente vai tentar, de uma forma resumida, né? Porque nós temos 1 hora para falar. É um assunto muito intenso, né? Falar sobre sono e sonho, e muito interessante, sempre é muito interessante, né? E então vamos tentar, nesse bate-papo aí de 1 hora, a gente conseguir conversar sobre esse assunto, né? A primeira pergunta que vem na minha mente, na minha cabeça, quando eu me deparo com esse tema, o sono e o sonho e os sonhos, né? É o seguinte: será que se sonhar com o rei dá leão? É uma pergunta, né? Sonhar com o rei dá leão, será que dá mesmo? É possível eu prever o futuro? Será? Bem, é complicado essa história, né? Então nós vamos estudar sobre isso hoje, falar sobre isso. Mas para que a gente possa entender o que é o sonho e o que são os sonhos, a gente precisa entender algumas coisas básicas de doutrina espírita, né? Que Kardec nem aborda nesse capítulo, porque ele já vem abordando anteriormente. Mas como nós estamos numa palestra, o nosso grupo aqui é um grupo heterogêneo, a gente precisa lembrar alguns detalhes para que a gente possa caminhar bem de forma doutrinária dentro desse assunto, dentro desse tema, e não cair para o lado do misticismo, da parte mística ou do esotérica, etc. e tal. Vamos nos manter como nós somos espíritas. Bem, a primeira coisa que nós temos que entender é a questão de termos. Para nós, espíritas, alma é o espírito encarnado. Eu sou uma alma. Você que está encarnado me ouvindo é outra alma. Aquele que está ao seu lado, que você não está vendo, o coleguinha ao lado, ele está desencarnado. Ele é um espírito. Bom isso pra gente? Então, a alma somos nós, os encarnados. Quem são os espíritos? São as almas daqueles que aqui viveram no plano físico. Então, a alma, quando desencarna, na terminologia espírita, ela vem a ser chamada de espírito. O espírito, quando encarnado, usa-se como terminologia alma. Então, quando eu falar alma, é o cara encarnado. Quando eu falar espírito, é o cara desencarnado. Esse é o primeiro entendimento básico que a gente precisa ter para conversar sobre esse assunto. Outra coisa básica que a gente precisa relembrar, para a gente poder conversar sobre esse assunto, é a construção do encarnado, né? A composição do encarnado, né? Para nós espíritas, a alma, né? Que é o espírito, a alma está encarnada. Como é que é essa construção? É um ser triplo. É um ser que é constituído de espírito, que é o ser imortal, o encarnado. Estou falando do encarnado, né? É o espírito, que a gente chama ele de alma, porque está encarnado, né? A alma, que é o ser imortal, é o ser sobrevivente, pré-existente e pós-existente a essa encarnação. Então, a alma, ela é, na verdade, fora da carne, um espírito pré-existente, ou seja, já existia antes
de tomar esse corpo, de nascer na carne, e vai continuar existindo, ele é pós-existente, vai continuar existindo após a morte do corpo físico, a morte do fenômeno biológico acontecer. Bem, então o cara é pré-existente e pós-existente, é o espírito, é o primeiro item que compõe esse conjunto, né, do encarnado. O corpo espiritual, também chamado de perispírito, é o corpo espiritual, é o envoltório que dá que envolve o espírito, ao qual ele molda conforme o seu pensamento. Então nós temos o espírito, o ser imortal, o viajante, o inteligente, o pré-existente e pós-existente. Temos o perispírito, que é o corpo espiritual do espírito, ele circunscreve o espírito, ele envolve o espírito, e o espírito dá forma a esse corpo espiritual, chamado de perispírito. Então, eu tenho o espírito, o perispírito e o corpo físico. Eu tenho esses três: espírito, perispírito e corpo físico. Não existe espírito sem perispírito, mas existe espírito com seu perispírito sem corpo físico, que são os desencarnados. O espírito com perispírito, claro, ligado ao corpo físico, ele é a alma. Ficou claro isso para nós? Deu para entender? Então, o ser encarnado, né, nós somos alma, o espírito imortal, com um corpo espiritual perispírito é um corpo físico. Somos esses três. Bem, os espíritos dizem para nós que quando vamos dormir, que vamos ter o nosso sono, ele é um fator importante, a ciência diz a mesma coisa, para recuperar as energias da matéria. Quem descansa é a matéria. É a matéria que precisa de repouso, de recuperar as suas energias. Boa noite para todos que estão chegando aí, tá bom? Então é a matéria que precisa recuperar as suas energias, não é o espírito. Então o espírito não dorme. A alma não dorme. Quem descansa, quem repousa é a matéria, é o corpo físico. Então o que acontece? Esse ser duplo, espírito e perispírito, esse conjunto, espírito e perispírito, que está no corpo, quando o corpo vai dormir, ele que não descansa, ele aproveita que a matéria, os laços que prendem ele à matéria, estão adormecidos, estão dormentes, ele se afasta da matéria. Apesar de ainda estar ligado à matéria, existe uma ligação. Ele não está totalmente solto, senão ele teria desencarnado, saído da matéria de vez. Mas não é isso que acontece. Ele se desprende momentaneamente da matéria. Então o corpo físico está aqui, o conjunto espírito e perispírito está lá dentro dele. Quando o corpo adormece, que os laços amolecem, o conjunto espírito e perispírito se emancipa. Espírito e perispírito aqui dentro é chamado de alma. Então ele se emancipa. Como se fosse uma independência temporária. Ele se emancipa. Ele, na verdade, é a emancipação da alma nesse momento. Ele sai do corpo. Então o conjunto espírito e perispírito vai sair do corpo quando o corpo físico estiver dormindo. Ah, mas só no sono profundo que isso acontece? Não. Adormeceu, ele já começa a se afastar. Quanto mais profundo for esse sono, mais distante o conjunto espírito e perispírito vai poder, e mais rápido vai poder se livrar da matéria. Tem uma frase muito interessante do espírito, que Kardec pergunta isso na pergunta 400, logo a primeira pergunta, né? Ele fala assim, o espírito encarnado, que é a alma, permanece voluntariamente no envoltório corporal? É de forma voluntária que ele está ali no corpo, ele fica ali de forma voluntária, ele fica ali? Aí o espírito responde o seguinte para Kardec, é como perguntar se o prisioneiro está satisfeito sob as chaves. Se o prisioneiro está feliz preso.
Então a matéria é como se fosse uma prisão para o espírito. É aquilo, não na ideia de punição, mas é aquilo que dificulta, né, o acesso do espírito. Ele fica realmente preso à matéria. Então, quando essa matéria ela adormece, ela relaxa, e os laços que ligam a matéria ao corpo espiritual, ao perispírito, se afrouxam, então esse conjunto consegue sair do corpo, consegue se emancipar. E isso é maravilhoso de acontecer. É maravilhoso que seja assim. E por que isso é maravilhoso? Porque quando chegar aquele momento tão aguardado por todos nós, ansiosamente aguardado, né? Todo mundo aqui anseia por esse momento, que é a morte do corpo físico. Não anseiam? Vai dizer que não. Ora, a verdadeira pátria, o verdadeiro mundo é o espiritual, não é o material. Então, nós como espíritos imortais temos que ansiar o quê? Viver no mundo espiritual. E para viver no mundo espiritual não pode ter matéria, não pode ter corpo físico. Então, a morte é o anseio da alma. Porque o que vai acontecer na hora da morte, no fenômeno da morte? O corpo físico, ele vai o quê? Ele vai biologicamente falecer. Ele vai terminar os seus processos. E com isso, ele vai o quê? Desfazer os laços que prendem o espírito com o seu perispírito a essa matéria. E aí você vai emancipar de forma o quê? Definitiva desse corpo. E é o que nós chamamos isso de morte. E por que é maravilhoso isso acontecer todos os dias quando a gente dorme? Porque é um treino para a morte. Quis Deus, na sua misericórdia infinita, na sua imensa sabedoria, por isso que é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, que nós espíritos, né, quando encarnados como na situação de alma, pudéssemos toda noite ter contato com o plano espiritual, com a verdadeira pátria. E pudéssemos estar o quê? Treinando o nosso desenlace. Passa, entra. Vai chegar um dia que a gente vai sair e não vai voltar mais. Morreu. Essa é uma certeza definitiva. E nós estamos treinando para esse momento todos os dias da nossa existência, desde o dia que a gente nasceu na carne. Quando a gente reencarnou novamente, o primeiro dia a gente dormiu e saiu do corpo. Esse treino, ele é constante. Então nós vamos nos preparar. O cara desencarnou com 87 anos. 87 anos de treino. Diários. Tirando as noites que ele não dormiu ou mal dormidas. Né? Mas ele treinou diariamente. Basicamente quase todos os dias. Né? E ficou no plano espiritual quase 1/3 do dia. Olha que maravilha. Não é isso? São 24 horas, dividido por 3, 8. A média de dormir é 8 horas. Você dorme uma média de 8 horas por dia, a maioria das pessoas. Tem os caras que dormem só 4 horas, né? 6 horas só, tal. Outros dormem 8, 9 horas. A gente precisa de 9 horas de sono. Isso é do indivíduo, né? Para recuperar a energia. Eu preciso porque eu preciso recuperar energia para o corpo. Não tem nada a ver com o espírito nessa situação. É o corpo que precisa dessa quantidade de horas para se recuperar. Mas, veja bem, você fica 1/3 do dia. 8 vezes 3. É isso? 24, são 24 horas. Então você fica 31% do dia no plano espiritual. Todos os dias. E você fica fazendo o que lá no plano espiritual? Você sai do corpo, tá legal, foi dormir, sai do corpo. E você faz o quê? O que você fica fazendo no plano espiritual? Não sei. Aí vem a frase do Magrão, de Jesus. É a cada um conforme as suas obras. É a cada um conforme as suas escolhas. Os espíritos respondem para Kardec, quando chega nessa parte, dizendo o seguinte: olha, depende da inteligência do espírito, depende da evolução do espírito. Né? Se o espírito
for um cara inteligente, né, um cara mais cabeça, mais maduro, né, que consegue enxergar a vida de forma verdadeira e plena, ele vai buscar ao sair do corpo o quê? Companhia de bons espíritos, dos amigos espirituais. Geralmente ele vai entrar para participar de tarefas no plano espiritual, de trabalhos no plano espiritual, que vão facilitar ele no momento dele do desenlace. Ele vai estar tão acostumado com essa lucidez durante o sono, que ao desencarnar, nada mais vai ser, ele só não vai ter a hipótese de retornar para o corpo. O desencarne, o desenlace dele vai ser uma coisa natural. Com isso, a questão da perturbação no período pós-morte desse cara vai ser menor, porque ele está muito acostumado ao plano espiritual. Mas o que você faz durante o seu sono, não sei, não posso dizer. Mas você sabe o que você faz durante o sono. Pela qualidade do teu sonho. Pela qualidade do que você sonha, você vai saber mais ou menos como anda a tua saída do corpo. A cada um conforme as suas escolhas, cada um conforme as suas obras. Aonde está o seu coração, lá estará o seu tesouro. Outra frase do Magrão. Aonde está o seu coração, lá está o seu tesouro. Ou seja, aonde está o teu sentimento, lá está a sua recompensa. É sempre assim, o tempo todo. O tempo todo. A vida vai ser feita sempre de escolhas. É a lei de causa e efeito. Sempre você está ligado às suas escolhas. Então, se você gosta, né, se você curte o bar, o botequim, o barzinho, vai sair do corpo e vai para lá. É normal, natural. É lá que estão seus amigos. Os encarnados e os desencarnados também. Eles vão estar lá. Você vai fazer essa escolha para onde você vai quando você vai dormir. Por que nós espíritas falamos sempre, né? Essa questão da prece, de você fazer prece para dormir. Qual é o sentido nisso? Vou fazer uma prece para dormir. Para quê? Se eu vou descansar o corpo, vou relaxar, vou sair do corpo, vou ter minhas experiências, vou emancipar. Por que essa explicação é doutrinária? O que isso tem a ver? Ora, a prece faz com que eu eleve o meu pensamento. Não é isso? Quando eu estou fazendo uma prece, eu estou falando com quem? Falando com o Espírito Superior, estou falando com Jesus, ou estou orando direto para Deus, que não é um espírito, né? Não é alguém, né? Mas é a causa primária, né? É o Pai, é o Criador, é o que nós entendemos como o Supremo. Mas eu estou me ligando a minha mente, o meu pensamento, o espírito. Eu, espírito, porque eu não é o meu espírito, eu sou o espírito que tem um corpo, né? Porque eu sou o imortal que tem um corpo. Então eu estou me ligando com a minha mente, com o meu pensamento, eu estou me ligando a quê? A questões mais elevadas. Então eu estou conversando com Jesus, eu estou conversando com o meu amigo espiritual, com o mentor, eu estou me ligando mentalmente a coisas bacanas, coisas boas. Ora, então, isso é um preparar para sair do corpo. Se eu consigo sair do corpo com essa vibração, com essa faixa de pensamento, ainda ligado nisso... outro dia, uma vez a pessoa falou assim, André, eu fui fazer a prece e dormia. Que bom. Que bom. Eu falei, bom, que bom. Não, mas eu não completei, a gente não tem rito. Nós não fazemos a prece por ritual. Não, tem que acabar, Pai Nosso está no céu, eu não tenho que fazer. Não precisa, nós não temos esse ritual, a gente não tem isso. Esses símbolos não fazem o menor sentido para nenhum de nós. Nós fazemos a prece para que possamos nos preparar para sair do corpo, para emancipar a alma. E se eu consigo sair do corpo plenamente envolvido numa atmosfera superior à que eu vivo, puxa, você acha que eu vou encontrar quem do outro lado? Quem que eu vou encontrar no plano espiritual? Do outro lado é uma forma de falar, né? Uma expressão até ruim. Mas eu vou encontrar quem do outro lado? Vou encontrar
pessoas amigas, interessadas, bons amigos, amigos espirituais, interessados em me auxiliar, em me ajudar, em me apresentar uma tarefa, se eu tiver capacidade, condições de fazer. Ou fazer um curso, um estudo, assistir uma palestra, uma aula, me preparar para algo melhor, para que eu possa evoluir sempre. O processo é de evolução constante, sempre. Agora, se eu vou dormir, não me preparo, não faço uma prece, vou dormir com raiva, vou dormir brigado, vou dormir preocupado. Quando eu saio do corpo, que eu encontro? As dores de cabeça, a preocupação, elas vão estar lá. Então, eu estou com um problema no trabalho, uma preocupação. Tá, legal. Faz uma prece, se acalma, tenta se afinizar com o plano superior, porque é a hora de você sair do corpo. Você precisa, quando sair, encontrar gente legal. Encontrar gente complicada é ruim a beça. Sabe aqueles pesadelos? Tive um sonho horrível. Sonhei que tinha um cara me esganando. Graças a Deus que eu acordei. Graças a Deus mesmo. Não pensa que esse sonho foi uma imaginação, não. O que é o sonho? O sonho é a experiência que o conjunto espírito-perispírito, o imortal, está tendo no plano espiritual enquanto a matéria está descansando. Enquanto a matéria está no sono, o conjunto espírito-perispírito está tendo atividade no plano espiritual. E o sonho é a lembrança dessa atividade. Às vezes você tem uma lembrança que não faz muito sentido, as coisas não se encaixam, né? As coisas se pensam em cabeça. Sonhei que eu estava correndo, depois eu sonhei que eu estava nadando, aí teve uma hora que eu estava pulando, e numa outra hora eu estava feliz, porque são fragmentos. A lembrança, ela vem fragmentada, elas são fragmentos, porque o cérebro físico, ele não participou dessa experiência. O cérebro físico, o órgão físico, ele não participou dessa experiência. Ele recebeu alguns impulsos elétricos aqui porque você está ligado a ele, mas ele não participou, você não estava junto dele. A atividade foi toda espiritual. Quando você retorna, porque a memória não é do cérebro, a memória não é do cérebro, a memória é do espírito. Quando você retorna para o reencaixe, o cérebro vai ter dificuldade de acessar a memória integral. Se ele não tivesse essa dificuldade, você lembraria quem você foi na encarnação passada. O cérebro físico, ele constrange as lembranças, a memória. É uma das características da encarnação. Graças a Deus que a gente não lembra o que a gente foi no passado. Seria muito ruim. Graças a Deus. Mais uma que demonstra a inteligência suprema que é Deus. Então percebe que o sonho nada mais é do que as lembranças da sua atividade. Mas aí, lá no Livro dos Espíritos, ele fala assim, o corpo, é um ensinamento do Espírito, o corpo, estando adormecido, o Espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar no passado ou no futuro. Tem a lembrança do passado, às vezes a previsão do futuro. Adquirir mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja desse mundo, seja de outro. Tem coisa aberta pra gente falar aqui. Peraí, então sonhar com o rei pode dar leão, que tem a previsão do futuro, André. Eu vou saber o que vai dar no jogo do bicho semana que vem. Ou então no jogo das 2 horas. Pouco provável. Porque quando ele fala de futuro, ele fala de futuros prováveis. Isso é uma teoria que está lá na Gênese. Esse futuro que Kardec está falando aqui é de futuro provável. É a teoria do provável futuro. O espírito pode prever o provável futuro. Nunca o futuro que está escrito. Porque o futuro não está escrito. Não existe destino. Se o futuro tivesse escrito e houvesse destino, nós seríamos máquinas a cumprir tarefas. Mas eu sou o construtor do meu destino. Agora, é claro que existem futuros prováveis. Como assim? Vou explicar. Eu compro uma passagem para ir para São Paulo de avião. Vou dormir. Só vou viajar
Na segunda-feira, hoje é sexta, eu vou dormir. Eu posso ter um sonho com um futuro provável. Que eu vou pegar esse avião e o avião vai cair. Não posso? Posso. É um futuro provável. Não é um futuro provável? É um futuro provável. Pode acontecer? Pode. Pode não acontecer? Pode também não acontecer. Mas eu tenho uma ideia de futuro provável. Olha, pode acontecer aí alguma coisa. E por que esse futuro provável? Porque o piloto está num momento ruim, está com uma doença. E aí o espírito tem como talvez perceber esse tipo de situação. E aí ele consegue ligar uma coisa a outra. Às vezes ele tem contato, alguém conta essa história para ele. Ninguém conhece o piloto, tu vai fazer uma viagem, mas o teu piloto tá ruim, tá doente pra caramba. E você, quando chega, você não lembra desse detalhe. Mas você tem essa ideia do futuro provável, que pode acontecer um acidente. E você fica registrado nisso. Ah, eu sonhei com o rei, né? Eu sonhar com o rei da Leão. Quer dizer que eu fui um rei no passado? Não. Não quer dizer nada disso. Esse negócio de ficar lendo o sonho não tem nenhum sentido, nenhum significado. Isso é perda de tempo, isso é besteira. Leitura de sonho para achar um sentido real. O sonho, o que é o sonho? É o fragmento das lembranças da experiência que eu tive durante o sono. Previsão de futuro. A previsão de futuro que ele fala, que eu estava explicando, é o futuro provável. Então, negócio de sonhar com o rei vai dar leão, pode até dar, hein? Pode até dar, mas geralmente não. E aí, voltando para a questão da qualidade do meu sonho, quando eu sonho que eu estou sendo perseguido, que eu nadei, que eu me joguei, e não sei o que, tudo no mesmo sonho, esse fragmento tudo muito confuso, é provável que você passou por esses momentos todos fugindo de alguém. Algo aconteceu. Pode acontecer, isso pode acontecer. Tem uma história, eu não lembro qual é o livro do André Luiz, ele conta uma história bem legalzinha essa história. Eu não vou lembrar nem a história inteira com o nome dos personagens, nem vou lembrar, acho que o livro. Não sei se eu acho que é o Missionários da Luz. Vou chutar aqui o Missionários da Luz. Ou é Missionários ou é o Mensageiro. Eu vou ficar com Missionários da Luz. Deixa eu beber uma água aqui. Mas ele conta uma história bem bacaninha, o André Luiz. Ele conta a história de um camarada que ele, toda noite, quando dormia, saía do corpo, ele ia assistir palestras com a equipe espiritual lá, e levavam ele para assistir palestras, para treinamento e tal, e tal. E aí o André Luiz está lá para assistir essa palestra, ele levado lá para um trabalho, um negócio desse assim, dessas coisas que o André Luiz conta, né? E aí estão esperando o camarada chegar, e o cara fala, cadê o fulano? O fulano não veio? E não chegou até agora, tal. Aí o dirigente de trabalho manda 2 pessoas e vai lá na casa dele e chama ele para ele ver o que está acontecendo, né? Vê lá se desperta ele, acorda, ou o que está acontecendo, por que esse cara não veio? Manda lá, se os espíritos não soubessem o que está acontecendo, né? Essas coisas de André Luiz. Mas enfim, pulando essa parte, vamos ficar só na historinha. O espírito vai lá e o André Luiz vai junto, né? Para ver, para aprender, para estudar, aquelas coisas do André Luiz. E aí, chegando lá, o camarada, que eles veem é o seguinte, vem o cara ainda, vê o cara dormindo, um corpo físico dormindo, e o camarada saía do corpo para ir para o encontro do pessoal lá, da palestra lá, e quando ele saía do corpo, ele dava de cara com outro espírito, olhando para ele, enfesado, burrado, chateado, magoado, bem aborrecido com ele. E aí ele olhava pro cara, ficava com medo, o que ele fazia? Ele tentava se esconder de novo do corpo, se jogava pro corpo. E aí ele lembrava que tinha um compromisso que tinha que sair, ia sair de novo, quando ele saía de novo, estava lá o camarada lá de plantão. E aí o André Luiz falou assim pra ele, o cara, se a gente aparecer pra esse cara aqui que tá espreitando o nosso amigo, ele vai embora, ele vai fugir, ele vai embora, ele vai tomar um susto, né? E ele vai embora. E a gente pode levar ele pra palestra. Eu falei, a gente não pode fazer isso, porque esse cara tá aqui por escolha dele. Ele passou o dia todo falando mal do cara. Agora o cara tem pra cobrar dessas coisas, porque ele falou muitas coisas que o cara realmente fez, mas ele falou coisas que o cara não fez. E o cara agora tá aborrecido com ele, que quer essa prestação de conta. A cada um conforme as suas obras, conforme as suas escolhas. Se ele sair do corpo, ele vai sofrer um processo. O cara vai tentar esganar ele, vai tentar bater nele, o cara vai tentar fazer alguma coisa. E aí que ele vai ter essas recordações. Você acha que quando esse cara acordar no dia seguinte, quais recordações que ele vai ter?
de cansaço, caramba, uma noite cansada, parecia que eu tomava susto toda hora, eu ia dormir, aí tomava um susto, se alguma coisa comigo, algo estranho acontecia, eu tinha que voltar, ele não vai saber talvez falar isso, né, se ele não tiver esse conhecimento que nós estamos tendo agora, ele não vai saber explicar o que está acontecendo, mas ele ia falar, pô, fiquei cansado, a noite toda cansado, foi uma noite, um sonho ruim, eu não sei explicar bem o que aconteceu, eu só sei que eu estou muito cansado, não dormi legal à noite, não consegui descansar, claro, ele não deixou o corpo físico dele descansar, toda hora ele voltava, toda hora ele entrava com força no corpo, com medo, se escondendo. É isso que acontece com ele, é isso que acontece com esse cara. E essas histórias, elas podem acontecer com qualquer um de nós. Então, aquela conversa, né, do Magrão de orar e vigiar, né? É isso aí, é para isso. Para você viver melhor. O orar e vigiar é para você poder viver melhor. Para que você possa compreender, né, que a vida, ela não é um período compreendido entre o berço e o túmulo. Vida é da criação à imortalidade. Nós somos espíritos imortais que estamos temporariamente dentro de um corpo, mas tudo que fazemos reage no universo, reage na vida. E a vida vai estar lá para cobrar, a conta vai sempre estar lá. Ah, eu quero sair do corpo e ir para um jardim lindo, sentar num banco lindo, ver borboletas lindas. Pô, tem paz para isso, né? Tem que estar bem para isso, para fazer isso, né? Muitos dos processos obsessivos acontecem, essa ligação, durante o sono. Eu não quero deixar ninguém com medo, a pessoa não vai dormir hoje. Bom, não vou nem dormir, eu tenho que tomar remédio para dormir, porque eu fiquei assustado. Não é nada disso. É uma coisa natural. O que a gente precisa ter é o entendimento do que fazer para dormir melhor. Para sair do corpo numa condição ainda melhor. Para que possamos sofrer cada vez menos. Visto que essa dor, esse sofrimento, como todas as outras dores e sofrimentos, são escolhas nossas. O mal é uma construção nossa. Nós construímos o mal. O mal foi construído por nós. O mal que eu sofro, que você sofre, é uma construção individual. São escolhas que nós fizemos. Ah, eu tenho um espírito vingador, que ele me pega durante o sono, eu vou dormir, toda vez eu acordo com esse sonho constante, que eu dormi durante o sono, um espírito querendo vingança. Tem culpa no cartório. Se tem um cara querendo vingança, o vingador de hoje foi a vítima de ontem. A vítima de hoje foi o algoz de ontem. Essa situação de obsessor e obsediado é uma fotografia de momento. Ela não é um fato. Ah, eu sou tadinho de mim, eu sou um obsediado. Eu sou obsediado porque eu faço escolhas ruins. Não, é um processo de vingança. É o espírito brabo, ele é obsessor mesmo. Tá, é vingança porque eu fiz algo com esse cara. Isso é uma fotografia de momento. E ao dormir, eu tenho que saber como é que eu vou reagindo com isso. Eu vou contar uma história para vocês, está no livro do Divaldo. O espírito é a Otília Gonçalves. O nome do livro é Além da Morte. Nem sei se esse livro ainda tem edição, está editando ainda, não sei. A minha edição é muito antiga, é anos 80, se não me engano. Não é para assustar, não, mas é um caso que o Divaldo diz que é verdade, da Otília Gonçalves. Otília Gonçalves, só fazer uma introdução rápida aqui, uma pequena biografia, para a gente poder entender a gravidade da situação. Otília Gonçalves ela era dirigente de uma casa espírita na Bahia, muito simplesinha. Divaldo era criança nessa época ainda, acho que nem era espírita, estava começando a ver espírita, aquela história do Divaldo. Mas não era... Ela é antes de Divaldo, né? E ela era uma senhorinha e ela fazia muita caridade, era uma casa espírita muito simplesinha, mas ela era uma médium de grandes potenciais, de desdobramento, médio vidente, média de psicofonia, alguma coisa de psicografia também, de receitista. Era uma médium com grandes potenciais, ela, médium muito séria, estudava,
né? Estudava bem Kardec, era lá nas suas dificuldades, lá na Bahia ainda, né? Século XX, início do século XX, não poucas informações e tal, mas muita boa vontade, coração. Ela era tão gente boa que ela tinha o apelido de Mãe Caridade. Veja que legal. O apelido dela, assim, né? Ela era conhecida como a Mãe Caridade. E a Otília, ela, quando ia dormir, por ser uma médio de desdobramento, né? Médio de desdobramento, ela desdobrava, ela saía do corpo nos trabalhos mediúnicos, lúcida, né? Acordada. Né? Ela saía do corpo e fazia as atividades do plano espiritual e retornava para o corpo. Dentro de um trabalho mediúnico, ela continuava isso à noite, ao dormir. Então ela ia dormir, saía do corpo e fazia trabalhos lá no plano espiritual, voltava, acordava e lembrava. Muita coisa ela lembrava de muita coisa do trabalho da essa noite foi legal, fui no lugar tal, trabalhei assim, tal. Ela não lembrava de tudo, porque é impossível, né? O cérebro físico, ele constrange mesmo as lembranças, mas ela, por já estar muito habituada a esse tipo de exercício, ela conseguia ter uma lucidez maior e uma lembrança maior também do que tinha acontecido ao longo do sono, né? Ao longo do sono, durante o sonho dela. E aí, ela conta, o primeiro capítulo do livro é a história que eu vou contar agora. O primeiro capítulo do livro, o livro é dela, da Otília Gonçalves, e o primeiro capítulo é exatamente esse. Ela foi dormir e ela acorda. E ela olha para o lado, ela olha para o outro, ela sente que ela não está na cama dela. Ela não está na cama. Ela falou, bem, esquisito. Ela olha e vê uma parede. De um lado, olha para o outro, outra parede do outro, uma parede de madeira. Aí ela olha assim para baixo, ela vê tudo cheio de flor. Ela fala, ih, morri. Não, eu não posso ter morrido. Sabe por que eu não morri? Porque eu tenho um trabalho muito grande, eu não preparei nenhum substituto no meu centro. Então eu não posso morrer. Os espíritos não vão deixar, os meus amigos espirituais não iam deixar que eu morresse agora, com tanta coisa para fazer. Hoje mesmo é dia da sopa, tem que preparar a sopa, tem que dar sopa para os irmãos de rua, para os carentes, tem a alimentação das crianças. Eu não posso ter... Não, morrer eu não morri. Já sei o que é. Eu saí para fazer um trabalho, um plano espiritual à noite, e os espíritos me pegaram, os espíritos trevosos me pegaram. Né? Aqueles que são contra o bem, que estão sempre planejando algo contra aqueles que fazem o bem, esses caras me pegaram. E isso aqui é uma criação que eles induziram magneticamente na minha mente. Espírito é bom para construir história, né? Ela é fácil. Eu vou me concentrar, vou fazer uma prece e vou retornar para o corpo. Aí ela levanta, né? Olha, vê o corpo, né? Levanta, o quê? Levanta a condição espírito perispírito. Olha, viu o corpo lá e mergulha na carne, deita de novo, pá, fez a sua prece, abre os olhos e madeira do lado, madeira do outro, flor do corpo. Ela fala, caramba, não estou conseguindo sair dessa faixa vibratória, que coisa estranha, e começa a escutar um falatório, vozes assim, falando, umas pessoas chorando, muita gente, como se fosse um velório. Ela falou, cara, estão me dando a impressão do meu velório, e eles querem que eu me desequilibre com isso. Não, eu vou fazer outra prece. E aí ela diz que ela faz uma prece mais fervorosa ainda e se joga de novo no corpo. E aí ela sente frio. Pô, Otília, não se tocou ainda, né, Otília não percebeu, sentiu frio dentro da carne, saiu assustada, saiu do corpo novamente. E aí ela escutou um barulho. Quando ela viu uma tampa. Vão trancar ela lá dentro, ela pulou fora. Ela pulou fora do caixão, pulou fora. Puf, e tamparam. E ela começou a bolar planos para ela sair daquela faixa vibratória e voltar para o quarto, acordar no quarto. Alguma coisa tinha acontecido com ela durante o sonho, né? O sono da matéria. E aí quando ela sente que puxaram o caixão, botaram o caixão numa espécie de carroça para conduzir até o cemitério. E ela se sentiu puxada, ela foi arrastada. E ela fala que as pessoas foram andando atrás e ela junto, presa no caixão, e ela falou, nossa, que pesadelo, que sonho horrível que eu estou tendo. E quando ela entra no cemitério,
Os espíritos lá estão, fazem um corredor para ela e começam a zombar dela. Aí vamos ver se essa aí é do Cordeiro, meu Cordeiro é Jesus. Se ela é dos nossos ou ela é do Cordeiro, quem será que ela é? E aí ela começa a ficar apavorada, e aí ela não consegue mais se organizar. E ela começa a ficar muito nervosa, porque é tudo muito real. Ela fala, será que eu desencarnei? Mas eu não posso desencarnar. Não, não desencarnei. Isso aqui é as trevas construindo. E ela está convicta dessa situação. E ela começa a botar a mente dela para trabalhar de uma forma de escapar daquilo tudo. E aí ela sente que tem uma cova, coloca o caixão dentro da cova e ela fica com o pé enterrado, preso lá no caixão, só o pé. Ela fica do lado de fora com o pé preso. Todo mundo vai embora, ela começa a ver rostos conhecidos, né, de pessoas que lidavam com ela, alguns parentes e tudo. As pessoas vão se afastando, ela vai ficando sozinha. E aí aquela galera que eram os residentes do cemitério começam a cercar ela, ela começa a ficar desesperada. Ela fala, pô, agora os caras vão me pegar, eu tenho que sair daqui, eu tenho que voltar para o meu quarto, eu tenho que acordar. E aí ela, desesperada, ela consegue entrar em prece e pedir ajuda. Até agora ela não pediu ajuda, né? Ela só tentou resolver a situação, porque ela estava muito acostumada. E ela tenta pedir ajuda, e quando ela pede ajuda, aparece a mentora dela, que fala, ô Tília, eu tô aqui do teu lado o tempo todo, você não me vê porque você está em outra vibração. Eu tô aqui contigo o tempo todo. Ela, pô, graças a Deus, me leva para o meu quarto. Ela, que quarto? Isso aqui não é um sonho. Você está desperta, você está bem-vindo ao plano espiritual. Mas como assim? Ô Tília, quanto mais você lutar contra um fato, mais presa à matéria você vai ficar. Eu pensava que você já estava mais desprendida da matéria. E aí ela consegue se acalmar, entender a situação, se desprende e segue o caminho dela. Mas que sufoco da Otília, hein? Da Mãe Caridade. E você? Já pensou nisso? E você? Como é que vai ser? É por isso que é importante o treino de agora. A Otília estava muito acostumada até demais. Era tão natural para ela que ela não entendeu o desenlace. Aliás, fica até uma dica agora para você aqui, né? Se você amanhã, você vai dormir hoje, se você amanhã acordar, ninguém te der bom dia, ninguém falar com você, corre para um espelho. Se você não se vê, entre em prece. Você desencarnou. É uma dica boa essa, né? Foi dormir, acordou, ninguém na tua casa falou com você, não viu ninguém, ou se você viu e eles não te veem, ou tem gente chorando, corre para um espelho. Se você não se viu nem no espelho, faz uma prece, rápido, entra em prece, eleva o padrão vibratório, né? É uma dica, fica a dica. Morrer faz parte do processo. E dormir, o sono, é o treino diário que nós temos para chegar bem no plano espiritual, para que possamos reduzir o período de perturbação após o desenlace. Os sonhos que nós temos são as experiências que nós vamos ter. Ah, André, como é que eu posso ter qualidade nisso? Então, como é que eu posso ter qualidade no meu sonho? Como é que eu posso ter um dormir tranquilo, um sono tranquilo? Viver bem. Fazer escolhas boas, corretas. Procurar não ir dormir atormentado, em dificuldades, com a cabeça a mil. Buscar o benefício da prece, principalmente na hora de dormir. Se preparar para dormir. Ah, mas eu tenho muita dificuldade de concentração. Lê uma página, pega o Evangelho, lê uma página do Evangelho, se concentra. Mas não é ler, o Espírito encarnado permanece. Não, lê com calma, lê refletindo. Lê o que aquela passagem quis dizer. Né? Leia bons livros. Veja bons programas de televisão, bons filmes. Procure se manter no padrão positivo das ideias e nunca no padrão negativo das ideias. Nós temos dois planos, né? O plano positivo e o plano negativo do pensamento também. Então procure manter a sua mente, procure se manter o espírito
mais no plano positivo das ideias do que no plano negativo das ideias. Quando vê um pensamento ruim ao longo do dia, no dia a dia, sai dele, tenta tirar isso. Quando vir um pensamento do mal para alguém, sai disso, sai desses pensamentos. Busca sempre o plano positivo das ideias, para que você possa ir treinando. Estar na carne é um grande treino, porque qual é o objetivo da encarnação? O objetivo da encarnação é se transformar numa pessoa melhor. O objetivo da reencarnação é você sair do corpo, ao final, na reencarnação, no momento do fenômeno biológico da morte, é você sair melhor do que quando você entrou, sair melhor, moralmente melhor. É você sair uma pessoa moralmente melhor. Para isso serve o processo reencarnatório. Que você construa um eu melhor. Que você construa futuros melhor para você mesmo. Mas para que isso possa acontecer, você precisa começar a escolher bem. E fazer escolhas boas nem sempre é possível, devido à nossa inferioridade, devido às dificuldades que nós encontramos e nós construímos para nós mesmos. Então, o sono, ele é fundamental para a matéria. Nós, a alma, não dorme. Ela sai do corpo. E ela pode ter experiências, né? Nós falamos aqui. E essas experiências podem ser com pessoas encarnadas também. Eu posso ir dormir. E um amigo meu, que mora em outro estado, em outro país também, está dormindo. E nós nos encontramos, batemos papo, conversa. E muitas dessas vezes acontece aquele fenômeno do déjà vu, né? Que você vai falar uma coisa com uma pessoa e fala, engraçado, já tem a impressão de que eu já passei por isso. Já aconteceu com você? Isso? Já? Comigo já aconteceu. Acontecia muito, né, quando eu era mais jovem. Agora já há muitos anos que não acontece, mas quando eu era mais jovem acontecia muito isso. Muito mesmo. Adolescente, então, tive muito déjà vu. Não sabia bem o que era, não entendia, não era espírita ainda. Mas é exatamente isso. É uma experiência já vivida. E que acontece novamente no futuro da carne. O encontro, às vezes a frase, a palavra, a conversa, nós já vivemos e já tivemos isso durante o sono com aquela pessoa. Não podemos encontrar pessoas encarnadas e desencarnadas durante o sonho. É plenamente possível, porque somos todos espíritos. E o plano espiritual, o mundo espiritual, ele é para os espíritos encarnados e desencarnados, para almas e para espíritos. E eu posso encontrar pessoas bacanas e pessoas ruins. Depende de quem? Do meu padrão vibratório, de quem eu quero encontrar, do que eu estou buscando encontrar no plano espiritual. É muito importante o preparo para dormir. A menos que eu quero entrar naquela do deixa a vida me levar. Tudo bem, não tem problema nenhum, né? Eu deixo a vida me levar e ela me leva para lugares incríveis, né? Não é verdade? Ela pode me levar para lugares completamente loucos, porque eu estou deixando a vida me levar. Eu não estou tomando as rédeas da vida, eu não estou conduzindo o processo. Quando eu sou o condutor desse processo. Deus me deu esse poder de conduzir a minha vida. A minha existência, ela não está ligada ao acaso, ao destino. Nada disso existe. Eu sou o condutor da minha vida. Eu sou o construtor do meu futuro. Não existe o destino. Existe o caminho que eu vou construir para eu mesmo percorrer. Através das minhas escolhas. Se eu sofro hoje, é porque eu escolhi mal ontem. Se eu não quero escolher amanhã, preciso escolher bem hoje. É muito simples. É difícil viver. Falar é muito mais fácil. Colocar no papel, fazer gráfico, desenhos. É muito mais simples do que experimentar e viver e fazer a escolha realmente correta na hora certa, né? É muito mais difícil. Eu entendo isso. Mas é difícil devido às nossas imperfeições, devido às nossas dificuldades. Mas nós precisamos o quê? Pensar que é possível, porque é possível. Pode ser difícil, mas é plenamente possível. E quando eu saio do corpo, eu sou regaz para me preparar para o meu desenlace. Não é legal você poder desencarnar de forma lúcida, encontrando amigos que você fala, opa, esse cara, eu trabalhei com ele aí ao longo da minha existência toda, eu saía do corpo, ele estava lá me esperando, eu já conheço ele, já é meu amigo, não tem surpresa. Não seria legal isso, acontecer isso?
Um outro exercício bacana é se você morre hoje, quem vem te receber, né? Você fecha o olho assim e pensa, peraí, morri. Saí do corpo de vez, não retorno, quem vem me receber? É só você ter uma ideia de como é que está o seu sono, o seu sonho. Pesquisa para ver como é que está o seu sonho. Como é que está o seu sonho? Você está tendo sonhos muito agitados, muito perturbadores? Se é isso, você tem que buscar uma melhora na condução da sua vida, na sua trajetória. Às vezes você precisa de uma ajuda, precisa de uma bengala, precisa fazer uma desobsessão, fazer um tratamento espiritual. Às vezes você vai precisar dessas bengalas, é natural, é normal, existem para isso mesmo, para nos ajudar, para nos auxiliar. Mas na maioria das vezes é você que tem que sair disso. Através de mudar a sua conduta, a sua forma de pensar. Ah, mas isso não é tão fácil fazer. Não é tão fácil fazer, mas também não é tão complicado fazer. É uma questão de você se policiando, né? E assim você vai modificando o teu pensamento, né? Tem uma pergunta aqui muito legal que ele fala, eu queria achar ela aqui, eu marquei ela. Ó, é necessário sono completo para a emancipação do espírito? Então a alma, para se emancipar, o cara tem que estar dormindo completamente? E os espíritos respondem o seguinte, ó, não. O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar. Todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende. E quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito estará livre. Então você adormeceu sentado, estava ali sentado, aí o cara já saiu, você já saiu do corpo, já deixou ele lá, já saiu. Já aconteceu com você, de você acordar assim, parecendo que você ia cair, aí você... então é porque você voltou muito rápido, é o reencaixe, não foi legal. O reencaixe tem que ser tranquilo, suave. Às vezes a gente retorna correndo com medo de alguma coisa, aí reencaixe muito rápido, aí você vai cair, tem aquela sensação de que está caindo, né? Isso acontece muito quando você está prestes a dormir, né? Você ainda não dormiu, já está naquela madorna que fala, né? É assim que fala, minha avó falava assim, madorna. Quando você está naquele negócio de dorme, não dorme ainda, tá mais ou menos, meia, metade lá, metade cá, e tá, aí daqui a pouco você dá uma tremedeira, parece que você ia cair. Mas não é que você saiu, viu alguma coisa que não gostou, voltou rápido. Ficou com medo, voltou logo. E aí deu um baque no corpo físico, né? Entrou rápido no corpo, a reentrada foi difícil, assim, veio correndo. Acontece isso também. Nesse capítulo aqui, mais à frente, não é o que a gente vai estudar hoje, ele vai falar também de letargia, de catalepsia, né? Fala da transmissão oculta do pensamento, das visitas espirituais. É legal ler, leia um capítulo, esse capítulo é bacana pra caramba. Eu gosto muito desse capítulo. Já falei de pressentimentos, eu queria falar, eu tinha anotado aqui algo para falar, mas eu já falei que é o futuro provável, né? Na Gênesis tem a teoria do futuro provável. Eu não sei se eu me expliquei bem, eu vou só dar uma reforçada nesse ponto. A teoria do futuro provável é a seguinte, imagina uma montanha, você está no topo da montanha. Está lá no topo da montanha, você está aqui no topo da montanha. Aí vem um carro daqui, aqui na montanha tem uma pista, na serra, né? E é uma pista só, mão dupla. Você está aqui no topo da montanha, você vê que vem um carro daqui, e você vê que vem um carro daqui. Vem um carro daqui e um carro daqui. Você vê que vem um carro aqui da direita e um carro aqui da direita, numa curva. Você está aqui no topo da montanha, assistindo. Qual é o futuro provável? Um carro vai bater no outro. Os dois carros estão vindo assim nessa direção. Um não está vendo o outro. Um não sabe o futuro do outro. Mas você que está no topo da montanha, você consegue ver o futuro provável, que é a batida. Vai acontecer? Não, eles podem, quando se vê, frear. Pode ser que um caia no precipício e o outro siga reto, só um não houve a batida. Pode acontecer um monte de coisa, né? Mas você está tendo a visão do futuro provável da batida. Essa que é a previsão do futuro que Kardec fala que pode acontecer. Porque aquela do sonhar com o rei vai dar leão com certeza, comprar caderninho de análise de sonho, isso aí é besteira, não existe. É perda total de tempo. Tá claro isso? Tá bom isso? Tá bom? Bem, uma última coisa que a gente precisa reforçar, né, é falar o que eu vim falando quase que ao longo do nosso encontro todo, né? A importância
a importância da transformação moral com o conhecimento, com o objetivo. Saber que eu preciso me transformar moralmente para sofrer menos. E que isso vai influenciar na qualidade do meu sonho. Porque se eu me preparo para dormir, se eu tenho ao longo do dia uma vida mais equilibrada, com pensamentos, com mais pensamentos no plano positivo das ideias do que no plano negativo das ideias, isso vai fazer com que eu tenha uma experiência durante o sono muito mais agradável. Tem alguma receita de bolo? Não tem nenhuma receita. A receita é você se transformar numa pessoa melhor. Uma coisa que você pode fazer é, quando você estiver se preparando nas preces, pedir a aproximação do seu amigo espiritual. Para que quando você sair do corpo, você possa sair e encontrar com ele. E que ele possa te levar para algo bacana, positivo. Você possa se inscrever em algum trabalho do bem, assistir alguma palestra, melhorar os seus conhecimentos, algo que você possa utilizar quando acordar. Isso tudo vale a pena. Antigamente, eu tinha um hábito, vamos colocar assim, um hábito. Logo que eu me tornei espírita, eu comecei a estudar e tal, eu tinha um caderno com uma caneta na mesa de cabeceira. Então eu acordava de noite com a lembrança do meu sono, eu ia lá e anotava. Eu já joguei fora esse caderno. Era muita besteira anotada, né? Mas aquilo serviu para que eu fizesse uma análise da minha qualidade de vida, de como eu vinha vivendo, de como eu vinha experimentando. Serviu para mim, foi um exercício que eu fiz e me serviu muito bem até, me serviu legal. Eu conseguia ler, conseguia lembrar muita coisa, né? Que eu já não lembrava de manhã, mas na madrugada eu acordava, ia lá e anotava. Tinha sempre uma caneta e o caderno aberto do lado da minha mesinha de cabeceira, né? E eu fiz isso por alguns anos, e consegui perceber que as histórias no final do caderno eram melhores do que do início do caderno. Legal, né? É porque eu comecei a me preparar mais, então funcionava mesmo. Foi uma experiência que eu fiz que funcionou mesmo. Você pode fazer, você pode melhorar, tentar fazer para melhorar para você. Se você acorda, eu sempre acordei muito à noite, eu nunca consegui dormir 8 horas seguidas, eu tenho que estar muito cansado para que isso aconteça. Então eu geralmente acordo 1 ou 2 vezes durante a noite, e aí já há muitos anos que eu não faço isso, mas eu fiquei alguns anos fazendo, eu anotava o que eu estava acabando de sonhar, foi um exercício bem interessante, funcionou bacana para mim. Que vocês possam compreender então, que todos nós possamos compreender, né, a importância de nos preparar para dormir, ter um sono tranquilo, em paz, para que possamos ter um retorno ao corpo também tranquilo, em paz, e assim possamos ir experimentando, trocando com o mundo espiritual experiências positivas e nunca as experiências negativas, que às vezes a gente fala assim, que Deus livrai-nos do mal, né? Parece até que é um milagre. Você vai fazer um monte de besteira e ele vai te livrar do mal, dos perigos. Não é assim. Ele vai te livrar do mal se você merecer, né? Se você constrói o mal ao seu lado, não tem como te livrar de mal nenhum, porque você quer o mal. A escolha é sempre sua. Não adianta você querer escolher errado e passar procuração para outra pessoa te salvar. A salvação é sua. Não tem procuração. É você que tem que salvar. Não existe nada que possa salvar você a não ser você mesmo. Né? Então, esse negócio de livrar-nos do mal é pedir clemência, né? Socorro, né? Só isso que pode acontecer. Mas funciona, vai lá, tenta melhorar a sua forma de se relacionar com a vida. Tá legal? Vamos encerrando agora, né? São 8h59, a gente tem que terminar às 21 horas, eu vou fazer a nossa prece e nós vamos encerrar. Obrigado aí por todos estarem aí no estudo de hoje, né? Conversando sobre esse tema. Sugiro que vocês leiam, né, o capítulo 8, o item 1, que está no Espírito. O livro é muito mais rico de tudo que eu falei aqui, né? Você vai ter mais detalhes lá no livro, tem muito conteúdo nesse capítulo do livro do Espírito, pena que é pouco tempo, não tem saída, né? O palestra tem que ser de 1 hora mesmo, tá ótimo. Mas para o conteúdo desse, a gente teria que fazer um seminário só para falar sobre isso. Mas eu acho que deu para a gente conversar. Né? Gente, obrigado então a todos. Vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar. Levar o nosso pensamento a Jesus, dizendo: Senhor Jesus,
querido mestre e amigo. Obrigado, Senhor, por podermos conversar sobre os seus ensinamentos, sobre como Kardec brilhantemente colocou, organizou as ideias em O Livro dos Espíritos, e que possamos nós, Senhor Jesus, mudar a nossa forma de entender a vida, de nos relacionarmos com a vida, e assim possamos nos transformar efetivamente em seres melhores amanhã do que realmente somos hoje. Abençoe a cada um de nós aqui, encarnados e desencarnados, a todos que estiveram presentes na live, e que possamos, Senhor, estar contigo durante todo o tempo, agora e sempre. Graças a Deus. Queridos amigos, obrigado. Uma boa noite para vocês. Tchau. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.